Fala galera, beleza? Pedro Assad na área. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o ranking completo de como que seria uma briga, né, um combate hipotético entre eu e todos os professores do YouTube que você possa imaginar. Todos, todos, todos. E aí, beleza? Como é que tá? Você vai ver aqui uma análise realista, tá? Uma análise de entretenimento, claro, tá? Isso tem que ficar claro desde o início. Eu tô pegando aqui todos os professores do YouTube, os mais relevantes, né, claro, e para deixar claro logo no começo do vídeo, galera, vamos lá. Esse vídeo é 100% uma brincadeira, tá? Já tô deixando claro, esse vídeo é 100% uma brincadeira. Todos os professores que estão aqui, todos, 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 fazem um bom trabalho. Todos os professores aqui, não tem nenhum professor aqui que eu coloquei que eu tenha nada contra ele, nada, nada, nada. Então é realmente um vídeo de caráter humorístico, mas também especulativo. Então a gente vai fazer aqui especulações e vai ser sempre com base no que eu sei deles. Então pode ser que eu cometa erros aqui porque eu não conheço a vida desses professores. Então, se eu falar aqui, por exemplo, que, olha, tem um professor aqui que eu venceria de boa, com 90% de certeza eu venceria ele numa briga hipotética. Detalhe, né? Essa briga hipotética que eu tô falando, ela é sempre num cenário controlado. É sempre. Nunca seria. Em nenhum momento desse vídeo eu nunca vou me referir a uma briga hipotética, sabe? Até a morte, ou uma briga séria, uma briga. Não, seria sempre num cenário controlado, dentro de um tatame, dentro de um espaço controlado. E sem um motivo sério por trás, apenas como um treinamento, entendeu? Todas as brigas que eu vou falar nesse vídeo são brigas em caráter de treinamento que são hipotéticas, né? Então, é isso, tá? E aí eu vou fazer a análise, e aí antes de eu fazer a análise, claro, eu tenho que dizer quem eu sou. Então, eu vou falar das minhas características físicas e de combate e vou dizer os critérios que eu vou utilizar para esse ranking aqui. Porque nesse ranking, galera, eu vou procurar ser bem firme nos critérios. Porque no ranking dos animais que eu fiz recentemente, às vezes eu mudava o critério no meio do ranking. Então o vídeo fez maior sucesso. Tem 9 dias que eu postei, tá com 210 mil visualizações. Mas nesse vídeo aqui eu vou ser realmente bem fiel, tá? Tomando aqui meu cafezinho, tá? Então vou falar quais vão ser os critérios que eu vou utilizar aqui, já vou dizer logo de cara, tá bom? Massa muscular vai ser um critério para eu subir a pessoa assim no ranking de que ela me ganharia. Então é claro que a massa muscular ela tem muito impacto numa briga. A altura vai ser um critério, tá? Então a altura do professor aqui, eu nem conheço a altura deles, né, todos, óbvio, eu só vou especular sobre a altura. A altura vai ser um critério. Características de combate, então, por exemplo, a grossura do pescoço, né, a expressão facial são características que geralmente as artes marciais vão desenvolvendo no cara, o pescoço vai ficando mais grosso, eu vou levar em consideração. E o contexto do cara, o background, então se o cara for, por exemplo, pai de família, eu já tendo a considerar que ele é um cara que oferece mais risco numa briga hipotética, porque geralmente o cara que é pai de família, ele tende a ter mais chance de ser um cara que tem mais disposição para o combate, ele é um cara que tem mais isso é uma tendência, óbvio, né? Então, antes de eu seguir pro assunto principal do vídeo, eu quero só dar um recado que pode ser do teu interesse, tá? As vagas da plataforma SAD estão fechadas, tá bom? Então, só tô dando um recado que pode ser do teu interesse, que é o seguinte, olha, as vagas da plataforma SAD estão fechadas. Plataforma SAD, para quem não sabe, é o meu curso completo para quem vai fazer o Enem, para quem quer ser aprovado em medicina ou cursos de alto desempenho. E o diferencial do meu curso, o diferencial da plataforma SAD é a promessa da didática mágica, resultados garantidos. Então, é o seguinte, toda aula que eu te dou na plataforma SAD, eu que dou aula de tudo, eu sou o professor de todos os assuntos aqui, todas as aulas que eu dou na plataforma SAD, elas têm a garantia de que você sempre vai entender tudo e sempre vai sair da aula maravilhado. Então, são as melhores aulas que você já viu na sua vida. Eu tenho várias aulas gratuitas aqui no YouTube que se você assistir, você aprende tudo de logaritmo do jeito que você nunca aprendeu em 5 horas. Você aprende qualquer coisa que eu explicar, você entende, tá? Então, você tem as aulas de todos os assuntos, você tem listas de exercícios criadas, selecionadas por mim com mais de 100, 150, 200 exercícios para cada capítulo e eu resolvo contigo as listas, tá? Então eu faço junto com você as listas de exercício. Então, por exemplo, você pegar aqui termologia, você vai ter aula sobre todos os assuntos de termologia e eu vou resolver junto contigo. A gente faz a revisão junto, eu resolvo a lista junto contigo, tudo com a didática mágica. Você tem correção de redação, você tem acompanhamento, tem monitoria para tirar dúvida nos grupos com aprovados em medicina. Plataforma é o curso realmente completo, você não precisa se preocupar com mais nada e você tem download das aulas, tem inteligência artificial para te ajudar durante as aulas. Se você quiser fazer uma pergunta para o tutor aqui que conhece tudo, ela custa 3 mil por ano. Só que
tá fechada, né? A gente tinha feito uma promoção, agora ficou por 1.497, ficou com 50% de desconto. Você paga ali 1.497 uma vez só, ou 12 de 150, estuda o ano inteiro na plataforma Sage. Só que o que acontece? Nesse vídeo aqui, só pra avisar, eu vou deixar um link aqui embaixo que ele tá batizado. É um link que tá com um desconto secreto, tá bom? E você ainda ganha, assinando por esse link, você ainda vai ganhar o aplicativo do mapa de progresso competitivo. Então, o link que vai estar aqui nesse vídeo, ele vai ter 50% de desconto só por alguns dias. Você consegue assinar a plataforma Sage aqui embaixo e ganhar o aplicativo que eu desenvolvi, que é o melhor aplicativo do mundo do Brasil, de organização do estudo. Então, aqui tem tudo que você precisa estudar, na ordem certa, dividido por nível de aluno, e você consegue, com esse aplicativo aqui, organizar a tua semana, que é organizar teu estudo de modo simplificado, principalmente para quem tem dificuldade de concentração, TDAH. Só esse aplicativo aqui, ó, ele bota toda a tua agenda do dia, conta teu tempo de estudo. É um aplicativo que eu desenvolvi, é da plataforma Sage esse aplicativo. Sozinho ele já custa R$ 500 e ele vai de graça para quem assinar a plataforma Sage por esse link. Mas como eu disse, é só por alguns dias, tá bom? Então aproveitem agora sim, vamos pro ranking, tá? Primeira coisa então do ranking, os critérios que vão ser utilizados. Critérios que vão ser utilizados são os seguintes, tá? Massa muscular da pessoa, quanto mais massa muscular, mais chance ela teria em qualquer combate, então isso é fato, tem que deixar isso claro. Tem muita gente que tá com esse papo hoje em dia de que, massa muscular não vale de nada em combate. Cara, vale muito, tá? Não cai nessa de que, o bodybuilder, se o cara for bodybuilder, se o cara for forte, mas ele não faz nenhuma arte marcial, ele é inofensivo. Pelo contrário, tá? O cara, com certeza, ele tem bastante possibilidade de causar dano, de imobilizar e de machucar alguém em uma briga, hipotética ou real. Segunda coisa, a altura. A altura é muito relevante no combate, tá? Então é óbvio, tudo que eu falar aqui, você tem que ter um raciocínio. Tudo que eu tô falando aqui é uma tendência, é uma possibilidade, é uma estatística. Então vai existir gente que não tem massa muscular, é baixo, não faz nenhuma luta, e o cara é muito forte, muito brutal num combate. Tá, mas eu tô falando só de tendências gerais aqui, pô, eu não conheço. Então, eu tenho um primo aqui na minha região, que o nome dele é Tião da Sinuca, ele tem 1,50 de altura, tem 57 quilos, ele nunca fez nada na vida dele, e ele brigou com 3 caras no bar e quebrou os 3. Tá, mas porra, isso não é o normal, né? Então, massa muscular, quanto mais massa muscular, mais uma pessoa ela tem capacidade de combate, fato. Altura, quanto mais altura, mais a pessoa consegue controlar a distância dos oponentes, mais ela consegue ter envergadura de esticar o braço, de projetar socos, projetar golpes. É claro que a altura tem alguns pontos fracos, mas em linhas gerais, indivíduos mais altos são, sim, indivíduos mais ameaçadores em brigas, em combates. Terceiro, né? Características combativas que eu veja na pessoa. Pô, grossura do pescoço, né? O jeito, a postura. Quarto, histórico da pessoa. Se eu souber que a pessoa faz alguma arte marcial, já fez alguma arte marcial, isso vai ser considerado. E quinto, o background geral da vida da pessoa. Então, como é que eu acho que é essa pessoa, como é que é o comportamento dela. E aí, antes de começar o ranking também, vou falar de mim, porque o ranking é sobre mim, então eu vou comparar professores que eu acredito que eu talvez ganharia, talvez não ganharia, que seria uma luta equilibrada. Então vou falar de mim, tá? Meu nome é Pedro, você sabe, eu tenho 1,83 de altura, então minha altura é 1,83, eu sou um pouco mais alto que a média, mas eu não sou um cara altão, 1,83 é um cara apenas altinho. Eu tenho 85 quilos, então eu também sou um pouco mais pesado do que a média, mas eu não sou um cara muito pesado. Eu tenho 85 quilos, 1,83 de altura. Terceiro critério, o background, as características de combate da pessoa. Cara, eu tenho um pouco de trapézio, meu pescoço não é um pescoço fino, também não é um pescoço largo. Eu tenho uma certa massa muscular, tá? Então eu esqueci de falar da massa muscular. Eu faço musculação tem 9 anos, então eu tenho sim uma certa massa muscular. É que a câmera fica assimétrica, né? Vou até levantar, né? Mostrar um pouco da minha estimativa assim, de tamanho. Não sei se vai dar pra perceber pela câmera. Tá? E eu já fiz boxe por um ano, tá? Então isso também faz parte do quarto critério, que são as habilidades de combate da pessoa. Eu já fiz boxe por um ano e eu faço jiu-jitsu há... Quanto tempo que eu faço jiu-jitsu, cara? Eu comecei, só que eu tive uma pausa. Eu comecei foi em outubro de 2024. Foi em outubro de 2024. Então, não foi antes, pô. Eu faço jiu-jitsu há uns 5, 6 meses, tá? Eu tô quase com 2 graus na faixa branca, então eu comecei a levar mais a sério o jiu-jitsu tem apenas aí 2 meses que eu tô levando mais a sério. Então eu sou faixa branca de jiu-jitsu.
Então, isso não é nada demais. Eu sou faixa branca de jiu-jitsu, só que ao mesmo tempo, eu percebi que nesse tempo de faixa branca que eu tenho, cara, eu melhorei demais. Então, eu hoje em dia eu sou muito, muito, muito mais forte e muito mais capaz numa briga do que eu era antes do jiu-jitsu. Eu, ganho muito facilmente da minha antiga versão antes de começar no jiu-jitsu e falando assim, dentro do jiu-jitsu, eu sou um faixa branca que eu sou bem acima da média. Então, eu, em qualquer rola contra outro faixa branca, eu costumo ganhar. Quase sempre, 80% das vezes eu venço. E contra faixas azuis, né? É óbvio que existem vários tipos de faixa azul. Geralmente eu perco, porque o cara é faixa azul. Mas eu devo estar ganhando 30, 40% das vezes, desconsiderando as vezes em que o cara vai muito leve. Mas eu geralmente consigo finalizar os faixas azuis que não são tão duros. Mas é claro que faixa azul duro, faixa azul normal, geralmente me arrebenta, tá? Então, galera, assim, mais uma coisa antes de começar. O quinto critério, né? O background. Cara, eu sou casado, eu tenho 2 filhos. E eu também percebi, né? Claro que desde que eu me casei, desde que eu tive 2 filhos, eu tenho um filho de 2 anos e meio, tenho uma filha de 6 meses. É claro que isso mexe muito com a nossa cabeça, então eu passei a levar muito mais a sério, né? Meu treinamento, eu sou um cara que eu corro, então eu corro toda semana, eu faço musculação 4, 5 vezes por semana e eu treino jiu-jitsu atualmente 4, 5 vezes por semana também. E aí agora, pra entrar de fato no vídeo, pra fazer o ranking, eu tô fazendo aqui um vídeo muito bem trabalhado, você vai ver que esse vídeo vai ser repleto de informação, de análises, a galera vai gostar muito, porque eu sei que a rapaziada gosta disso, de vídeo longo, pra ficar assistindo, pra pegar muita visão, muita visão, muita visão. Pra começar agora, de fato, o vídeo, eu já quero dizer, pô, galera, entenda bem, né, o propósito do vídeo, não fica de palhaçada, porra, não tô, sempre vem alguns, "Ah lá, tá achando que tá se achando, acha que jiu-jitsu é não sei o quê". Cara, pelo amor de Deus, eu tô tentando fazer um ranking sincero, um ranking honesto. Eu não tenho nada contra nenhum desses professores. Eu não me acho foda, eu não me acho brabão. Eu deveria ser considerado aqui também o histórico de combate, mas eu não conheço o histórico de combate. Então, por exemplo, se já se envolveu em briga de rua, isso é uma coisa que conta, mas eu não conheço o histórico de combate, porra, de nenhum desses caras. Nenhum, nenhum. E o meu histórico de combate de briga de rua também é baixo. Então, na adolescência, eu já tive umas 4 brigas na vida, mas eu sou um cara, assim, isso tem que ficar claro. Eu sou um cara muito pacífico. Eu sou um cara muito pacífico. Eu não sou um pacifista, né? Eu entendo que o mundo, ele é um mundo que tem pessoas ruins, né? E a gente precisa ter capacidade de se defender e defender quem a gente ama. Mas eu sou um cara muito pacífico, tá? Se alguém bate no meu carro na rua, eu nem saio do carro. Eu vou embora. Eu não arrumo confusão com ninguém. Se eu esbarro em qualquer pessoa na rua, pode ser uma pessoa baixinha, fraca, qualquer pessoa na rua que eu esbarre, eu falo, me desculpa. E se a pessoa esbarrar em mim, eu falo, desculpa, irmão, tá tranquilo. Eu não arrumo briga com ninguém. Eu sou um cara que eu só brigaria se fosse estritamente necessário. E aí, se fosse necessário, é outra coisa. E também nesse vídeo não tem nada a ver com isso. Eu só tô me descrevendo pra não ficar parecendo, né? Pra não trazer pro vídeo uma imagem de que eu sou um cara brigante, que eu tô querendo falar que eu vou bater no professor. Nada disso, pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, entendeu? Eu sou um cara da paz, eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara carinhoso com as pessoas, respeitoso, gentil, sou um cara educado, sou um cara que trata as pessoas com total cordialidade. Qualquer pessoa que já conversou comigo, eu chamei vários desses professores, inclusive, perguntei: e aí, você faz alguma arte marcial? Tô querendo ranquear você aqui no ranking. O cara, eu faço isso. Eu falo, pô, então com certeza você me bate. E aí, até eu vou falar disso, tem um professor aqui que vai vir aqui na minha cidade semana que vem. A gente conversou, né? A gente fez amizade, ele vai vir aqui pra gente dar um treino de jiu-jitsu, que ele também faz jiu-jitsu. Então, assim, pelo amor de Deus, tá bom? O vídeo é 100% de boa. Eu sou um cara 100% de boa também. Arte marcial, força, isso aí é pra lidar com pessoas ruins na vida real, na rua. E a gente torce pra nunca precisar fazer isso. A gente torce pra que nunca seja necessário usar de verdade da violência, tá bom? E esse vídeo aqui, contexto 100% humorístico, entretenimento. Eu acho que vai ser bom pra todo mundo. Então, assim, todos os professores que estão aqui, pô, os caras são gente boa, os caras fazem um ótimo trabalho. Vamos nessa então, tá? A gente tem aqui. eh, 5 tires, tá? Então, o primeiro aqui eu venceria de boa, 90% de certeza que eu venceria nesse combate, que eu repito, um combate hipotético, um combate tranquilo, um combate dentro de condições controladas, mas claro, né, buscando a vitória. Aqui tem, olha, eu acho que eu venço, mas com dificuldade. Então, esse é que eu vou colocar os caras que, olha, eu acho que eu venço, mas tende a ser difícil, tá? Aqui é luta equilibrada e incerta, ou seja, eu não sei. Eu não sei, esse cara aqui seria uma luta equilibrada e incerta, não sei o que pode acontecer, mas também sei que eu não venceria com facilidade. Também sei que ele não me venceria com facilidade. Então, agora vem o outro, que é mais provável que eu apanhe. Quem eu colocar aqui quer dizer o quê? Olha, eu acho que é mais provável que eu apanhe. Esse cara aí tem. Provavelmente, pelo que eu sei, esse cara conseguiria sim me bater.
E aqui no último olha, é quase certo que eu apanharia, 95% de chance de eu apanhar, tá, de eu apanhar legal. Então vamos começar aqui ranqueando, tá bom, então tem vários professores aqui, então eu vou começar aqui já colocando de cara, esse aqui nem é do nicho Enem, mas eu já vou começar colocando aqui, deixa eu ver, o Paulo Musi, tá, vou começar aqui pelo Paulo Musi, tá. E é aquilo, o Paulo Musi é um cara que tem muita massa muscular, todo mundo sabe disso. Paulo Musi é bastante forte, ele é professor, mas ele é professor de ortopedia, né, de medicina, professor de fitness, de nutrição. Ele tem muita massa muscular, ele não é um cara baixo. O Paulo Musi é faixa preta em jiu-jitsu, tá? Então, o Paulo Musi é faixa preta em jiu-jitsu, ele é pai de família e, com certeza, ele já passou por muita coisa na vida, então eu acho que ele tem sim um background de combate. Ele já foi militar, ele foi médico do exército, isso pesa muito, tá? Então, pelo fato dele ser faixa preta em jiu-jitsu, eu coloco o Musi aqui no é quase certo que eu apanharia, não é nem quase certo, é certo que eu apanharia, né? Não é quase certo que. E dentro de cada ranking eu vou botar assim, sempre na esquerda os que são menos certos e na direita os mais fortes, tá bom? Então, dentro de uma mesma tier, eu vou subindo as posições, porque vão ter vários professores na mesma tier. Então, assim, se eu tivesse um combate hipotético, claro, todos os combates, todas as brigas que eu tô falando nesse vídeo são hipotéticas, não tem nada sério envolvido, não é porque a gente tá lutando até a morte, é só uma coisa, né, de que, ó, vamos fazer um combate aqui dentro de um ambiente controlado pra ver quem ganha. E aí a gente vai com tudo, mas sem machucar seriamente, sem querer é tudo à mão, sem usar nenhum tipo de arma, sem nada, 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 tá bom? Sem querer quebrar o braço do outro. Então é certo que eu apanharia pro Paulo Musi, tá bom? Porque além da massa muscular, da altura, que deve ser a mesma que a minha ou até um pouco mais, não sei. Acho que talvez não sei se ele é levemente mais baixo que eu. Já tirei foto com ele, já vi o Musi 3 vezes na minha vida. Mas enfim, com certeza o Musi me arrebentaria, tá bom? Ganharia de mim com toda certeza numa briga. Próximo, vou colocar aqui o Noslen, tá? Então todo mundo aí conhece o Noslen, né? Professor de língua portuguesa, de linguagens. E, cara, o Noslen é o seguinte: eu não acho que ele seja um cara extremamente alto, não acho. Detalhe, tudo que eu falar aqui nesse ranking pode estar errado, porque eu posso falar uma coisa de uma pessoa e eu descubro depois que, na verdade, o cara é faixa preta em Krav Maga, faixa preta em Jiu-Jitsu, tem 15 anos de Muay Thai nas costas. Aí já era. Então, tudo que eu falar aqui são só especulações da minha cabeça. O que eu disser que eu tenho certeza, eu tenho, mas o Noslen eu não tenho certeza da altura dele. Ele é um cara que tem massa, ele é um cara que tem massa, tá? E tem massa muscular, dá pra você perceber, né? Nessa foto aqui você nota pelo antebraço dele que ele é um cara que tem massa sim, tá? Não faço ideia se ele tem background de artes marciais, se ele faz alguma coisa. E assim, eu só não acho que ele seja um cara extremamente ágil. Não me parece um cara extremamente ágil e extremamente combativo, mas eu posso estar errado. Eu acho, tá? Eu acho que contra o Noslen no combate, eu acho que eu venço, mas com dificuldade. Então eu acho que se a gente tivesse nesse combate hipotético aí, amistoso, eu venceria mas com dificuldade, tá? Então, eu, sei lá, tentaria levar pro chão, tentaria derrubar logo. Eu acredito que eu conseguiria vencer, mas eu tenho certeza que não seria algo fácil, tá? Agora, vamos lá. O Thales, tá? Do Physique. Cara, a primeira coisa, né? Resoluções sensacionais, né? Resoluções muito bonitas de física, muito bonitas mesmo de física, tá? Do Thales, eu gosto bastante. E é um cara caprichoso, é um cara que trabalha bem, mas falando aqui sobre combate, ele não me parece, não aparenta ser um cara mais alto do que eu. Não me parece um cara com muita massa muscular. Não faço ideia do background de combate desse cara, não sei como é que é o background de combate dele. Não, então, pelo que eu sei, ele não tem, mas é só pelo que eu sei, tá? E assim, se eu fosse lutar com ele, eu acredito que eu venceria, tá? E ainda assim, né, na categoria de que eu venceria, eu boto assim, 90% de certeza, porque esses 10% aqui fica por conta da incerteza, né? Ué, não sei, vai que ele é faixa preta em Krav Maga, já dá um golpe na minha traqueia de cara, né? Que eu não tô esperando. Vai que ele é um cara, porra, com faixa preta sei lá, vai que ele é um cara que fez 8 anos de boxe na vida dele, né? E aí o cara tem uma trocação insana. Mas, mesmo assim, pelo fato de eu ser mais alto, de eu aparentemente ter mais massa muscular,
Eu acredito sim que eu conseguiria vencer ele em um combate, sempre, sempre, sempre hipotético, controlado e respeitoso, tá bom? Próximo cara é o Diego Fares, tá bom? Da Química, né? Monstruosas as resoluções do Diego Fares, tá? Então, Diego Fares, pelo que eu percebo, ele era antigamente um cara mais magro, ele não era um cara tão forte antigamente, mas pelo que eu vi dele nos últimos anos, eu acompanho ele tem um tempo, ele tá fazendo musculação. E ele ficou bem maior, ele ficou bem mais forte, né? Eu acho que ele é casado, acho que ele é pai de família. Acho que ele tem cara de ter aí também a mesma altura que eu, um pouco mais, um pouco menos, deve ter pelo menos 1,80 e pouco aí. Ele não parece ser um cara leve, parece ser um cara que deve ter aí pelo menos seus 85, seus 80 e poucos quilos. Não faço ideia se ele tem background de artes marciais. Cara, pode ser que tenha, porque muita gente tem, né? Fez pelo menos na vida alguma arte marcial, pode ser que tenha sim. E é um cara que é pai de família, né, então acredito sim que ele saberia ser um cara bastante combativo, se fosse necessário, se estivesse dentro dessa situação hipotética descrita. Então eu coloco ele aqui no luta equilibrada e incerta. É uma luta equilibrada, eu não acho que nenhum de nós tem uma grande vantagem, ao menos óbvia, contra o outro, e acredito que seria uma luta equilibrada e incerta, né, onde tudo pode acontecer. Pode ser que ele me finalizasse, pode ser que eu finalizasse ele, então não é tão certo assim, tá bom? Vamos lá, próximo cara aqui. Vou pegar o Marcos Vasconcelos, tá bom? Então, Marcos Vasconcelos, ele não é exatamente um professor, né? Pelo que eu sei, eu gosto do Marcos, tenho carinho por ele, mas ele faz bastante vídeos aí de Enem, né? É um cara bacana. E é o seguinte, o Marcos Vasconcelos, eu já vi ele pessoalmente, né? Porque a gente estudou na mesma faculdade de medicina, na UFRJ, então eu conheço o Marcos pessoalmente. E tem tempo já que eu não vejo ele pessoalmente, deve ter um ano e pouco que eu não vejo o Marcos. E, cara, na época que eu via ele pessoalmente, isso tem quase 2 anos, ele era, eu acho, um pouco mais baixo do que eu, ou a mesma altura, não tenho certeza, não tenho certeza se ele tem mais de 1,83. Eu lembro dele ser levemente mais baixo, mas não lembro de nada significativo, e posso estar enganado, tá? A massa dele há 2 anos era menor do que a minha, com certeza. Só que ele tá fazendo musculação, pelo que eu sei, eu tenho visto que ele tá treinando pesado, então eu já vi que ele tá bem mais forte hoje em dia. Background de combate, não sei se ele tem, deve ter, porque deve ter, o cara não é de bobeira, ele deve ter algum background de combate. Eh, Pelo que eu sei, namora, tá noivo, algo assim, então já tem, né, uma motivação a mais pra ser forte. A massa deve estar parecida com a minha hoje em dia, deve estar com uns 85 quilos, então, cara, eu colocaria, tá? Eu acho que eu venço, tá? Eu acho que eu venço, mas com dificuldade. Mas aí que tá. Eu acho que eu venço com dificuldade e, assim, fica pá a pá aqui com o Noslen, né? Por motivos diferentes. Então, eu acredito que eu tenha um pouco mais de capacidade de combate. Posso estar enganado, mas eu acredito que eu tenho um pouco mais de capacidade de combate, né? De jogar no chão. Então, é o que eu falei, porra. Eu sou faixa branca, eu tô quase com 2 graus na faixa branca, mas isso não significa muita coisa. Só que dentro da faixa branca, eu sou um cara que eu sou um bom faixa branca, eu posso dizer isso que eu sei derrubar, eu sei fazer a baiana, eu sei fazer várias coisas, algumas coisas, né? Armlock, omoplata americana, sei dar algumas chaves de pé, acho que isso poderia ser útil. Tem também um aninho de boxe, que não é muita coisa, já tem tempo que eu fiz, eu acredito, mas eu posso estar enganado, né? Mas eu acho que eu venço, mas com dificuldade, e eu acho que seria mais difícil do que contra o Noslen, não sei porquê, mas eu acho, porque também tem a ver com o pico de força do homem, né? Então, assim, ele já deve ter o quê? Uns 24, 25 anos, o homem ele costuma ficar bem forte quanto mais próximo ele tá dos 30 anos. Eu percebi que eu fiquei bem mais forte nesse último ano. Ah, isso é até uma coisa importante de considerar, né? Uma medida de força também. Eu sou um cara que eu consigo fazer um supino com 2 halteres de 42 quilos cada. Eu consigo fazer com 2 halteres de 44 quilos cada para 2, 3 repetições. Isso é uma medida importante. Agora, vamos para mais um aqui, que é o. Cadê o Landim? Eu tinha botado aqui o Landim. Aqui, o Landim tá aqui, ó. Olha só o Landim. Esse aqui é o Landim, lá da plataforma do professor Ferreto. Ele é professor de biologia. E assim, eu já vi essa informação em algum lugar, de que ele é um cara que tem mais ou menos 1,65 de altura. Então, ele é consideravelmente mais baixo do que eu. Mas ele é um cara forte, né? O Landim é um cara. Isso se for verdade, esse 1,65, 1,68, eu vi isso em algum lugar. Ele é um cara forte. O Landim é um cara bem parrudo. Dá aulas bem parrudas também, né? Aulas boas de biologia. É um cara super parrudo. E, pô, é um cara que já tem, com certeza, seus 30 e poucos anos, né? Ele é pai de família, pelo que eu sei.
Deve ter alguma experiência de combate envolvida aqui, tem cara, né, tem jeito de que tem alguma experiência de combate, ele tem um pescoço grosso, né, o cara tem um pescoço grosso, então isso conta muito pra você ser nocauteado numa briga hipotética. Todas as brigas aqui que eu tô falando, ressalto, é tudo humorístico, hipotético, amigável, tá? São só situações, pra entretenimento mesmo, pra promoção aqui das pessoas do vídeo também, né, eu já disse que todos aqui têm um trabalho bacana. Então, assim, eu acho que seria uma luta equilibrada e incerta. Eu não chego a dizer que ele teria uma vantagem decisiva contra mim, porque acaba que a altura pesa bastante. Eu acredito que a nossa massa muscular seja parecida, porque ele é um cara mais parrudo que eu, mas por ser mais baixo, acaba que, né, a proporção dos ossos acaba ficando diferente. Mas eu acho que deve ser um cara bem parrudo, que tem um centro de gravidade compacto, então não é tão fácil lidar com uma pessoa assim num combate hipotético. Então eu diria que é uma luta equilibrada e incerta. Eu diria que deve ser um pouco mais difícil, talvez, enfrentar. Vou colocar aqui para direita o professor Diego Fares, deve ser um pouco mais difícil pela altura que conta bastante. Mas claro, sempre posso estar enganado aqui. Próximo, Humberto Manarino, tá? Humberto Manarino aí, pô, youtuber famoso, né, bastante importante dentro do nicho Enem, popularizou muito, 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 então abriu muitas portas pra muita gente no YouTube, tá? Sempre falando aqui de todo mundo com respeito, com tranquilidade, com bondade. Pelo que eu sei, ele não é um cara baixo, Humberto Manarino não é um cara baixinho. Não acho que seja um cara sem massa muscular, mas também não acho que seja um cara maçudo, então acho que é um cara normal. Não sei se ele faz musculação a sério, tá? Cara, eu de alguma forma tenho na minha cabeça, eu posso estar muito enganado, eu tenho na minha cabeça que ele tem algum background de combate. Na minha cabeça me parece que ele já fez alguma arte marcial, mas eu não sei, tá? Mas assim, pelo que eu vejo dele, não me parece um cara, combativo, não me parece um cara que, pensa muito nisso, mas é só uma impressão superficial que eu tenho, tá. Eu acredito que eu seria capaz de vencer, tá. Eu acredito que eu contra o Humberto numa situação hipotética de combate ali dentro de condições, claro, sempre sem nada contra, respeitosa. Eu tô falando isso toda hora, né, o vídeo tá repleto de disclaimers, né, porque eu não quero realmente passar uma impressão assim, porra, desrespeitosa contra ninguém, pô, eu tô só coloquei aqui homens nesse vídeo, né? Então todo mundo, só de você estar nesse vídeo já quer dizer que eu te respeito, tá? Já quer dizer que eu tô considerando que você vai levar de boa a brincadeira e tal. Se não levar, me chama, me avisa, tá? Mas eu acredito que eu venceria, mas sempre tem aqueles 10%, né? Vai que o cara fez aí um, sei lá, um taekwondo e é faixa preta, o cara aí dá um chute aleatório que pega aqui na minha cabeça e me nocauteia dentro dessa briga, né? Então, eu tenho sempre aqui os 10% de margem de erro, tá bom? Que eu tô colocando aqui. E acredito que ele seria um pouco mais difícil de enfrentar, sim, do que o Thales, tá bom? Porque ele me parece um pouco mais alto, me parece que tem uma clavícula um pouco mais larga, essas coisas aí contam bastante, tá? Agora, professor Ferreto, tá? Professor Ferreto aí, porra, extremamente popular, muito importante o trabalho do professor Ferreto, né? Inspira muita gente, democratiza mesmo a educação. E assim, o professor Ferreto, ele já deve ter próximo de 48 anos. Eu não faço ideia da idade dele, mas deve ter. O professor Ferreto não me parece um cara baixinho, tá? Não tem estrutura de um cara baixinho. A estrutura óssea da face dele não me transmite que ele seja um cara pequeno também. Então, não faço ideia do background de artes marciais dele, mas com certeza ele deve ser pai de família, deve ter filhos, né? Só que vem um problema, né? Embora tenha uma diferença de idade, o professor Ferreto ele já é um pouco mais velho do que todos que estão aqui nessa lista, eu acho, né? Ou tem a idade parecida com a do Landim, com a do Noslen, mas acho que o professor Ferreto já deve ter 45 anos, talvez. Deve ser isso, a idade dele deve ser uns 45 anos. Tem uma coisa, né, que eu fiquei sabendo, o professor Ferreto isso tá na internet, né, é uma coisa que tá pública, pelo menos é o que eu vi na internet, em vários lugares, ele já foi policial federal. Então, pelo fato do vamos lá, eu acredito que eu tenha mais massa muscular. Porra, eu tô com 27 anos, então eu tô mais jovem, eu tenho mais explosão, tenho mais gás. Só que, o Ferreto ele já foi policial federal. E um cara que já foi policial federal ele lida com muita coisa, né? Ele atua muitas vezes na fronteira, atua fazendo fiscalização de caminhão, atua lidando com uma galera pesada. Então, cara, eu acho improvável que ele não tenha um bom background de combate. Ele deve ter um background de combate, ele deve ter um certo treinamento, tá? Ele deve ter uma maldadezinha, né? Entre aspas, uma maldade de esperteza, que eu tô falando assim, de quem já foi policial federal, né? Então, eu não acho que dê pra dizer. Eu acho que isso compensa o restante, entendeu? Então eu colocaria aqui no luta equilibrada,
e incerta. Eu acredito que o cara que passou por uma experiência militar, seja na Polícia Federal, seja na própria Polícia Militar mesmo, pô, principalmente na Polícia Militar, seja no Exército, tenente do Exército, médico do Exército, esse cara, ele com certeza tem um ponto a mais nesse tipo de ranking, tá bem? Agora vem o professor, vamos colocar aqui agora, o Pedro Lois, né? Do canal lá da ciência, né? O Pedro Lois não me parece um cara baixo. O Pedro Lois, ele me parece ter uma massa muscular acima, assim, de um cara que não faz nada. Ele não parece um cara que não faz nada, né? Ele parece, na verdade, que faz sim, pelo menos um pouco de musculação. Não faço ideia do background de combate dele, não faço ideia se ele é casado, se ele é pai de família, se ele teria uma agressividade extra por conta disso, num combate hipotético. Mas ele não é um cara baixo, não me parece um cara baixo, já vi alguns vídeos dele. Também não me parece, um cara magrelo, então ele tudo bem, ele não é um cara parrudão, mas ele é um cara que tem alguma massa muscular. Então, assim, considerando que ele não tenha background de combate, eu acho que eu venço, mas com dificuldade, tá? E acho até que seria talvez um pouco mais difícil do que os outros dois desse ranking, porque ele parece ter os braços mais longos, né? Então, o braço longo, quando um cara tem um braço mais longo em relação ao próprio corpo, olha só, nessa foto mesmo você consegue ver que o braço dele é meio longo. Isso é um indicativo de que ele teve exposto a altas taxas de testosterona na puberdade e também até, intrauterina, tá. Pode pesquisar: "Ah, cadê o estudo disso?" Pesquisa você, se você quer saber do estudo disso, pô, eu não vou ficar procurando o estudo disso, isso aí é uma coisa que eu sei, né. Mas, se você achar que não também, problema é seu, mas tô dizendo assim, pô, o cara, ele com certeza esse braço maior, essa envergadura maior, fala também sobre uma estrutura clavicular, fala sobre uma estrutura de escápula, que num combate poderia ser mais difícil. Por que que eu acho que eu venço, mas com dificuldade? Porque eu acho que eu teria um pouco mais de chance, né, dentro desse combate hipotético. Eu acho que isso também considerando que ele não tenha nenhum background de arte marcial. Se tu falar que ele tem background de arte marcial, eu já puxo ele pra cá, né? E também botaria até como um dos mais difíceis da categoria. Mas eu vou deixar ele aqui mesmo, tá bom? Sempre, né, tendo margem de erro aí, porque eu não conheço a vida de ninguém por completo, beleza? Agora vem o Sandro Curió, beleza? O Sandro Curió, pelo que eu percebo, sendo curioso de matemática, né? Um abraço aí pra todos que estão no ranking, tá bom? Um abraço pra vocês, galera. Obrigado aí pelo trabalho. Ah, então, salve aí pra todo mundo, tá? O Sando Curió é o seguinte, cara, ele não me parece um cara altão. Então, aparentemente, ele é mais baixo do que eu. Só que o Sando Curió faz musculação, já começa por aí. Então, ele tem uma massa muscular suprafisiológica, eu já percebi isso, né? Dá pra ver claramente. Deixa eu só botar aqui meu notebook pra carregar. Descarregar daqui a pouco. Aqui, ó. Então, olha só, ele tem sim uma massa muscular suprafisiológica, isso é inegável, né? E aí, não sei também do background de artes marciais do Curió, mas vem uma coisa, né, em pauta, tá? O Curió, ele foi já, se eu não me engano, da Marinha, né? Uma galera me disse que o Curió foi da Marinha. Então, se o cara foi da Marinha, ele teve exposto a um treinamento físico exigente, com certeza, e naturalmente o cara pega algum background, alguma maldadezinha de combate. Então, eu colocaria que eu acho que seria uma luta equilibrada e incerta. E talvez ele fosse sim, dos mais difíceis aqui dessa categoria, tá bom? Eu colocaria aqui só pra corrigir também, né? Porque pra direita vão ficando os mais difíceis. Eu acredito que. Tá meio incerto aqui, né, eu não sei, acho que o Curió poderia dar um pouco mais de trabalho. Acho que o professor Diego Fares seria um pouco mais poderoso dentre esses aqui, né, também não sei dizer. É muito complicado, muita coisa para analisar, e ainda mais sem ter uma base de dados confiável. Se eu soubesse a altura de cada um, se eu soubesse a massa de cada um, tá, mas eu acredito que ficaria talvez mais ou menos assim. Depende muito, depende muito. Então aqui tá meio incerto, tá bom? Não tô afirmando aqui que seria nessa ordem. Enfim, vamos lá. Próximo cara, tá? O professor Douglas, de física, tá? Cara, eu não conheço quase nada sobre o professor Douglas. Não me parece um cara baixo, não me parece um cara fraco. Parece um cara que tem braços longos, parece ter alguma massa muscular. Certamente é pai de família. Ah, não acho que seja um cara que deve ser fácil de combater com ele. Eu colocaria no acho que venço, mas com dificuldade. Mas eu tenho pouca informação sobre o professor Douglas. Um abraço, professor Douglas. Então, eu acho que eu venço, mais com dificuldade, até por conta de eu estar mais próximo do pico de força do homem, que eu tenho 27 anos, ele já deve ter mais de 40 anos, mas também considerando que ele não tenha background de combate. Agora vem um aqui interessante, professor Fredão, tá? Professor Fredão, aqui que fica um ponto complexo, tá? Professor Fredão, pelo que eu sei, ele tem uns 2,5 m. Já começa por aí, que o bichão tem 2,5 m.
O professor Fredão é forte pra cacete, tá? Professor de matemática e muito empenhado também em estatística pro Enem. Abraço, professor Fredão. Professor Fredão é um bicho forte, tá? Faz um crossfit, então tem muito cardio. E cardio em qualquer tipo de simulação, de briga respeitosa, hipotética, qualquer tipo de situação de combate, o cardio conta muito. Muito, tá? Então, sendo alto pra caramba desse jeito, vai conseguir tem um braço longo demais, vai conseguir manter muito controle de distância contra mim, muito. Deve ter próximo de 100 quilos, tá? Porque, embora ele não seja um cara bombadaço, ele é um cara bem forte. Ele é um cara bem forte mesmo. Já vi ele fazendo algumas manobras, né, no CrossFit com bastante peso. Deve ter próximo de 100 quilos, até por conta da altura, tá? Se não tiver mais de 100 quilos, se eu tivesse que chutar o peso do Fredão, eu ia chutar que ele tem uns 105 quilos fácil, tá? Não faço ideia da experiência de combate dele, mas sei que ele é pai de família, ele tem um filho, ou talvez tenha 2 filhos, então com certeza não é um cara que tá desligado na vida, né? Porque pra você ser pai de família, você sempre fica mais esperto. Então, cara, eu diria o seguinte, olha, é mais provável que eu apanhe. Pô, que chance eu teria de ganhar do Fredão nessa briga hipotética? Só se ele for muito, muito, muito desligado de chão. Só se ele for um cara que não tem nem. Se o Fredão não for um cara que tem nenhuma noção de chão, nenhuma. Se você falar assim, ele tem zero noção de chão, e eu não sei disso, eu não faço ideia se ele já fez alguma arte marcial. Se tu falar que ele tem zero noção de chão, eu coloco ele aqui. Não é mais provável que eu apanhe. Ainda assim, hein? Né? Se ele tem zero noção de chão, zero mesmo, ainda assim é mais provável que eu apanhe. Porque o que eu vou conseguir fazer, cara, trocar soco é muito difícil, né? Nessa situação hipotética, soco, controlado e tal. Numa situação. É muito difícil trocar soco. Ah, porque o cara é muito alto. É muito difícil você conseguir encurtar a distância. Mas se eu conseguisse baixar muito rápido e pegar o pé, né, a queda ia ser complicada, ia ser uma queda feia. Então ele ia tomar ali uma queda e aí juntando as pernas, segurando as pernas e escalando, né? Não adianta, a altura não faria diferença nesse caso, seria até um ponto que ia atrapalhar. Ia ser mais fácil de dar um armlock num braço mais comprido, de dar um leg lock numa perna mais comprida. Então, assim, se ele tiver zero noção de chão, zero, eu coloco aqui, né? É mais provável que eu apanhe. Aí, ou seja, ainda que ele tenha zero noção de chance, eu acho que é mais provável que eu apanhe, porque a altura faz bastante diferença. E a massa também, a altura, a massa, o cara tem muitas vantagens, tá? Se você falar, não, o Fredão, ele é faixa branca em jiu-jitsu, tá fazendo há 6 meses jiu-jitsu, ele tem alguma noção de chão. Aí eu boto, não é certo que eu apanharia. Se o cara também fizer jiu-jitsu, é certo que eu apanharia. Como eu não sei se ele faz, eu tô considerando que ele tem zero noção de chão, que ele tem a mesma noção de chão que qualquer pessoa básica. Então, eu vou botar no. Ainda assim, é mais provável que eu apanhe, tá bom? E certamente nessa categoria aqui ele vai ser o mais difícil. Ele tá quase indo pra essa categoria, tá bom? Então, brigar com um cara alto, assim, hipoteticamente, é sempre bastante difícil, tá? Próximo cara, esse cara que me mandaram, ele, acho que o nome dele no YouTube é Biomesquita, né? Ele faz aqueles vídeos de curiosidades de animais, né? E eu não conheço ele, não sei da altura, não parece um cara altão, também não parece um cara baixo, deve ter uma altura parecida com a minha. Não sei, não faço ideia do background de combate desse cara, não faço ideia de nada da vida desse cara, eu só sei o seguinte, que ele não parece um cara de bobeira, ele parece ter um pescoço largo, parece ter ombros e clavícula largo, então eu colocaria aqui no luta equilibrada e incerta e já colocaria até como talvez o mais difícil dessa categoria, né? Porque o cara ele parece realmente um cara que tem ali uma certa estrutura, parece ter bastante músculo, né? Ao menos é o que passa o rosto dele, que é o que mais aparece nos vídeos, mas aqui tá incerto, né? Eu colocaria luta equilibrada e incerta, mas eu não sei nem direito onde que eu colocaria. Talvez fosse aqui um dos mais difíceis, tá? Próximo, Eslen Delanogari, tá? Todo mundo conhece aí o professor Eslen, né? Professor de muitos assuntos relacionados à psiquiatria, neurociência, tá? Faz um trabalho maravilhoso também. E o Eslen, ele me parece mais baixo do que eu. Já vi o Eslen pessoalmente, né? No evento do Ícaro. Me parece mais baixo do que eu. Não parece um cara muito maçudo. É um cara que ele corre, mas eu não acho que ele seja focado em ganho de massa muscular. E também não me parece um cara que faz alguma arte marcial, mas eu não sei. Talvez ele faça. Caraca, eu não sei, mano. Eu quero que fique bem claro que eu posso estar completamente errado sobre vários do que estão aqui, porque se você falar, não, você botou aqui o Thales lá do Physique, mas, mano, ele é faixa preta em jiu-jitsu. Cara, acabou. Se ele é faixa preta em jiu-jitsu, eu não ganharia dele. Ele me arrebentaria se ele for faixa preta mesmo, tá bom?
E tem muita gente que não tem noção do que significa o jiu-jitsu, né? Então, o jiu-jitsu, boxe e o wrestling são coisas muito poderosas. Muay Thai também, claro, mas o jiu-jitsu é realmente muito poderoso. Tem muita gente que, principalmente quem não faz jiu-jitsu, tem muito esse papo de, o que vai adiantar ficar no chão? Cara, o jiu-jitsu te dá muita noção sobre alavanca, uso do peso do adversário, sobre desequilíbrio, sobre capacidade de derrubar alguém. Então, o jiu-jitsu te deixa muito mais esperto em qualquer tipo de combate, tá? Então, agora falando sobre o Wesley, tá? Cara, eu acho que ele tem menos massa muscular que eu, acho que ele tem menos altura do que eu, acho que ele não tá fazendo ou não fez nenhuma arte marcial, posso estar enganado. Ele tem um bom cardio, né? Com certeza ele tem um bom cardio, ele é um cara que corre maratona, corre prova. Eu acho que eu colocaria que eu venço, tá? Mas com dificuldade. Acho que talvez até pelo estilo de vida dele, por ele ser um cara bem saudável, um cara bem atento, eu acho que seria bastante difícil, tá? E claro que poderia vir aqui pro luta equilibrada incerta, mas eu acho que eu venço fazendo essas considerações, tá bom? Próximo cara, professor Boaro, tá? Deixa eu pegar outros aqui, né, só pra variar um pouco. Sei lá, o professor Caju. Professor Caju, pô, resoluções de matemática simplesmente sensacionais no YouTube. Me parece um cara que tem uma boa altura, não parece um cara baixinho. Me parece um cara que tem menos massa muscular que eu, mas também parece ter massa muscular. Parece ter, tá bom? Parece que treina. E aí que vem o ponto, né? Eu acho que ele é pai de família, acho que ele tem filho sim, tem esposa. Mas o ponto é o seguinte: ele já foi das Forças Armadas. Pelo que eu sei, ele já foi militar, tá bom? A informação que eu tenho é que ele já foi militar. Até porque eu já vi ele resolvendo questões usando codinomes militares, né? Alpha, Bravo, Charlie, Delta e Echo. E eu acredito que isso faça muita diferença. Muita diferença mesmo. Então eu já diria que é uma luta incerta e equilibrada, tá? Não acho que o professor Caju seja um cara que daria pra dizer, eu acho que eu venço, mas com dificuldade. Depende. Se ele tiver zero noção de combate, se tu fala assim, não, ele tem zero noção de combate, aí beleza, eu acho que eu venço com dificuldade. Só que eu não acho que ele tenha zero noção de combate. Eu não acho, tá? Não acho que ele tenha zero noção de combate, não. Então eu coloco aqui luta equilibrada e incerta. Professor Boaro agora. Professor Boaro, incrível trabalho também de física, né? Só que o professor Boaro, ele já deve ter próximo de 50 anos, ao menos eu acho, pelo menos 45 anos ele deve ter. Ele é um cara que é pai de família, não faço ideia nenhuma do background de combate. E também não acho que o professor Boaro tenha. Não acho que ele seja um cara de pouca massa muscular, não. Eu já percebi, ele deve ter alguma massa muscular. Não parece um cara sedentário, não parece. Então, só que tem a idade, né? Então, assim, o professor Boaro, eu acho que ele é um dos mais velhos da lista. E acredito que isso tire bastante o gás do cara, mas também depende muito do estilo de vida. Então, eu não tenho muitas informações. Eu acredito que eu venceria, tá? Acredito que eu venceria com 90% de certeza. E acho que poderia ser bem difícil também, depende muito do background de combate dele, que eu não faço ideia de qual seja, tá? Então eu vou colocar aqui no. Olha, eu acho que eu venceria com 90% de certeza. Eu sempre posso estar errado, sempre posso me surpreender. Agora vem o Jubilu, beleza? Professor Jubilu aí, salve pro professor Jubilu. Ótimo trabalho também, claro. Só que é o seguinte. Professor Jubilu não me parece um cara altão. Acredito que ele seja um pouco mais baixo do que eu. Acredito. Ele tem cara, só por uma estimativa visual, de ter 1,75, ou seja, não é um cara baixinho. Não é. Massa muscular. Acho que ele tem massa muscular. Acho que ele é, sim, um cara fortinho. Ele deve fazer musculação, ele é um cara bem-sucedido, então ele geralmente pessoas bem-sucedidas, elas têm tempo pra isso, elas têm disposição pra isso, sabem da importância e me disseram, mandaram no direct meu, mas eu não faço ideia se é verdade, que ele faz judô. Aí a coisa complica um pouco, né? Se ele faz judô, depende muito da faixa dele, mas se ele for um faixa marrom, faixa preta em judô, é um pouquinho mais complicado, porque ele pode me jogar no chão com facilidade. E você ser jogado no chão numa briga, tá? Você tomar um impacto na sua caixa torácica, sempre numa briga hipotética. Nesse vídeo que eu tô falando disso, sempre briga hipotética. É brincadeira, né? É só um treino, tá? Isso é uma coisa que deixa você bastante em choque numa briga. Se você já foi arremessado no chão, você sabe que isso é sinistro. E o cara que ele é judoca, ele é especialista em criar uma alavanca e usar teu peso contra você mesmo, tá? Só que ainda assim eu diria que seria uma luta equilibrada e incerta, tá? Eu acredito sim que o professor Jubilu ele parece ter uma certa capacidade de combate. Eu diria que é uma luta equilibrada e incerta. Talvez também seria aqui um dos mais difíceis, especialmente pela informação que chegou até mim de que ele faz judô, tá bom? Então acho que isso é uma coisa que conta bastante, tá? Agora vem mais um aqui, deixa eu ver. O professor Michel de Química lá do Ferreto, tá bom? Salve pro professor Michel, ótimas aulas. E aí é o seguinte, o professor Michel de Química não parece um cara baixo, o professor Michel não parece um cara fraco, tem alguma massa muscular, dá pra você perceber.
É um cara que tem, assim, um rosto meio quadradão, isso costuma ser bom para o combate, né, isso costuma indicar uma certa a aptidão para combate, porque tem a ver com, influência dos níveis de testosterona ao longo da vida, né, a estrutura óssea do rosto. E é o seguinte, não sei o background de combate dele, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu acredito, tá, olhando assim de longe, que eu venço. Acredito que eu venceria numa situação de combate amigável, hipotética, mas pode muito bem vir aqui por luta equilibrada e incerta também, tá bom? Mas eu acho que eu venço com dificuldade. Ele deve estar perto dos seus 40 anos, mas não parece um cara fraco. Só que considerando que ele não tenha background de combate, considerando que ele não esteja fazendo nenhuma arte marcial ou não tenha feito, eu acredito sim que eu teria capacidade de vencer com dificuldade, tá? E com dificuldade mesmo, não com facilidade. Próximo é um cara chamado Alan, tá bom? Eu conheço de longe o trabalho dele, né? Mas é o Alan lá da Química, né? Que é um cara focado ali em ensinar química. E é o seguinte, pelo que eu já vi, ele parece um cara mais baixo do que eu, tá? Parece ter uma massa muscular, é um cara que treina, né, não é um cara que não tá fazendo musculação, com certeza tem massa muscular. Até nessa foto aqui dele que eu peguei na internet, todas as fotos aqui são públicas, estão na internet. Até nessa foto aqui dele, ele parece, sei lá, deve estar correndo, né, porque tá com roupa de corrida, então assim, já tem cardio. E aí me disseram, mandaram no meu direct o seguinte: ele faz Muay Thai. E aí, se ele faz Muay Thai, porra, ele vai com certeza ter uma troca de base ágil, dependendo de quanto tempo ele faz Muay Thai, é um problema sério, né? Mesmo o cara sendo baixo, ele vai conseguir encurtar a distância. Eu nem sei se ele é baixo de verdade, né? Eu disse que parece, mas ele conseguiria encurtar a distância, né? Dar golpes na linha de cintura. Eu não tenho preparo nenhum, por exemplo, pra tomar um chute na minha canela. Tá, então eu não tenho preparo pra tomar um chute na canela, porque eu nunca treinei na vida nada de chute, não fiz kickbox, não fiz Muay Thai, eu fiz apenas boxe mesmo, né? Então fiz striking por um ano, e já tem tempo, eu fiz quando eu era adolescente e eu faço jiu-jitsu. E eu sou um cara também esperto, mas também não sou nenhum monstro. Então, assim, eu acho que seria bem complicado se ele faz Muay Thai mesmo e disseram que ele faz. Eu vou tomar como que ele faz, tá bom? Vou aceitar que ele faz. Eu diria que é uma luta equilibrada e incerta e ainda colocaria aqui entre os mais difíceis, tá bom? Não necessariamente, galera, esse ranking aqui da luta equilibrada e incerta, ele tá na ordem, tá bom? Não necessariamente. Esse aqui tá um pouco mais, né? E esse aqui, acho que talvez seria um pouco mais difícil contra o Humberto, talvez, depende, né? E aí vamos continuar aqui o ranking agora, né? Próxima pessoa, tá? Esse cara aqui, né? Me disseram que o nome dele é Vitor Considera. Eu já vi alguns vídeos dele, né? Então é um cara que é familiar. Então eu conheço pouco sobre ele, tá? Já vou deixar claro que eu conheço pouco sobre ele. Mas baixo ele não é. Não parece um cara baixo. Não parece, tá? E tem massa muscular de verdade. Dá pra ver que tem. Eu vi aí algumas fotos dele. É um cara que com certeza faz musculação. É um cara que faz medicina também, dá aula de biologia e química. E eu não sei do background dele de combate, mas tem uma coisa aqui que me chama muita atenção. O pescoço do cara é muito grosso, tá? Esse pescoço muito grosso geralmente indica que o cara faz sim algum tipo de combate e faz há bastante tempo, porque pro teu pescoço ir engrossando assim, isso não é bem uma questão de genética, isso é uma questão de esforço mesmo na região do pescoço e ele vai engrossando, né? Então, talvez ele faça boxe, talvez ele faça algum tipo de strike, esteja acostumado a usar bastante ali o pescoço para amortecer a energia dos golpes. Então, eu, só de olhar pra ele assim, né, pro pescoço do cara, eu diria: "Olha, é mais provável que eu apanhe". Acredito que seria mais difícil contra o Fredão, pela altura, mas eu acho que também é mais provável que eu apanhe aqui contra esse cara, o Vitor, tá bom? E tudo isso numa briga hipotética sempre, né. Vamos lá, próximo, agora o Lauro aqui, tá. Não conheço também bem o Lauro, não parece um cara baixinho, parece talvez um pouco mais baixo do que eu. Tem alguma massa muscular, dá pra ver que tem, né, tem alguma massa muscular. E eu vejo assim, não sei do background de combate dele, mas também não acho que seja um cara extremamente combativo, ao menos é o que me aparenta, não parece um cara brutão de combate, não parece um cara, que vive pensando nisso, mas, porra, são só impressões aqui, eu tô fazendo uma análise, né. Salve aí pro professor Lauro, ótimo trabalho também, já assisti os vídeos, bacana demais, tá. Então assim, eu diria o seguinte, cara, eu acho que eu venço, tá? E acho que eu venço com 90% de certeza. Mas eu acho que ele já daria também aqui um certo trabalho, tá? Daria sim um trabalho, mas eu acho que eu venço mesmo assim. Eu colocaria mais no eu acho que eu venço. Eh, E é isso, tá? Colocaria no acho que eu venço. Eu até subiria aqui um pouco o Marcos, talvez, né? Acho que o Marcos vai dar mais trabalho, daria mais trabalho do que parece aqui, porque ele tá treinando bastante. Mas eu diria que o professor Lauro também, que eu acredito que eu venço nessa situação hipotética, amistosa aí, de um combate controlado só de brincadeira, não tá dando pra ver quem vence, tá bom?
Próximo, professor, Ítalo Marcilli. Vamos colocar aqui o Ítalo Marcilli, tá bom? Salve aí pro Ítalo Marcilli, querido mestre, tenho muito carinho por você. E o Ítalo Marcilli é o seguinte, o Ítalo Marcilli já tem aí perto de 40 anos, deve ter uns 39 anos, tá? Tem 8 filhos, já começa por aí, Ítalo Marcilli tem 8 filhos, tá? Ítalo Marcilli já teve aí recentemente com, porra, uns 110 quilos, agora ele deve estar um pouco mais leve, deve estar aí cerca de pelo menos 100 quilos ele deve ter, talvez ainda um pouco mais leve, porque ele perdeu peso recentemente, acho que foi intencional até pra melhorar o cardio. Professor Ítalo Marcilli, pô, dá aula de tudo, né? Um cara monstruoso, deve ter com certeza um dos maiores intelectos do Brasil, não tenho a menor dúvida disso, não tenho a menor dúvida disso, tá bom? Se você, por qualquer motivo, tem algo contra o professor Ítalo Marcilli, eu te garanto, é porque você tá ouvindo nos lugares errados, tá ouvindo besteira sensacionalista sobre ele, porque o professor Ítalo Marcilli é um cara bizarro, não tô falando aqui de manchetezinha, de notícia, coisa assim, é um cara bizarro quando você vê a densidade do conhecimento das aulas dele, é absurdo, então faço questão de dizer aqui que a minha maior referência aqui de todas dessa lista é, claro, que é o professor Ítalo Marcilli. Ele fez muita diferença mesmo na minha vida, tá bom? O fato de eu estar casado, o fato de eu ter filhos, de eu ter uma postura aberta pra vida, para as coisas, o fato de eu ter me convertido, de eu ser um cara católico, tudo isso eu devo ao professor Ítalo Marcilli, então faço questão até de dizer isso aqui claramente nesse vídeo, né? De citar ele, então, com o máximo respeito. E aí o que eu sei é o seguinte, o Ítalo Marcilli foi militar, então ele é médico, ele é psiquiatra, e ele foi médico do exército. O que eu sei é que ele tem sim um background de combate, então ele já fez jiu-jitsu, eu tenho quase certeza disso. Ele já foi powerlifter por algum tempo, né, de brincadeira ali, mas ele pega bastante peso, tem muita massa muscular, tem uma genética bem maneira. E é um cara do Rio de Janeiro, né? Ele é nativo daqui do Rio de Janeiro, sempre esteve aqui no Rio de Janeiro, então eu sei que ele já teve aí em situações em que ele precisou intervir para salvar a vida de uma pessoa. Eu sei que ele já teve realmente envolvido em situações que exigiram ali adrenalina e atitude dele. Eu conheço essas histórias, né? Ele já teve que salvar a vida de um cara que estava surtando, estava armado e ele imobilizou o cara. Essa história aí é conhecida. Enfim, é um cara bem esperto mesmo. Eu diria o seguinte, que olha, eu acho que é certo que eu apanharia, tá bom? É certo. Acho que o Paulo Musi, é óbvio que seria bem mais difícil, porque o Paulo Musi é muito mais pesado, também já foi militar, também é um cara que tem background de combate, ele já deve ter feito até mais coisa do que jiu-jitsu, e ele ser faixa preta em jiu-jitsu é a coisa mais pesada que existe aqui, de todos os critérios é o que mais pesa, mas o Ítalo Marcilli também é um cara que eu acho que é certo que eu apanharia, porque a diferença de massa é importante, ele deve estar com quase 100 quilos, tem background de arte marcial, não é um cara baixo, eu já tive com o Ítalo presencialmente umas 5 vezes na minha vida, e ele é um cara que tem uma altura bem próxima da minha, ou um pouco maior, um pouco menor, e não é um cara de bobeira de forma alguma, tá bom? Então acho que é certo que eu apanharia. Porque no caso dele, aí que tá a diferença, né? Claro que olhando assim pro Fredão, pô, mas o Fredão tem 2,5 m, o Fredão é um cara que tem também bastante massa muscular. Então, mas é porque eu coloquei ele aqui considerando que ele não tenha arte marcial. E o Ítalo Marcilli eu sei que tem arte marcial. Então vocês não têm noção da diferença que faz a arte marcial. Se você disser que o Fredão tem, ele vai vir pra cá também, pô, claro. Se você disser que o Vitor tem, ele vai vir pra cá também, né? Mas é, acredito que assim tá ficando um ranking equilibrado. Agora vem o Andrezito, tá bom? Salve pro Andrezito, tá bom? Então tem aí o canal bastante bacana, bastante divertido, né? A galera tem comentado bastante nos meus vídeos, porque a gente fez um vídeo aí parecido, tá bom? Mas eu não tinha pegado a tua ideia, André, tá bom? Eu tinha visto num canal gringo, mas é óbvio, depois eu vi tuas ideias, são excelentes, tá bom? Então dê uma olhada no teu conteúdo, cara, parece super bacana. Então, primeira coisa, um salve aí, meu amigo. E pelo pouco que eu vi, tá? Não parece um cara baixo, é um cara que faz musculação há 15 anos, ele disse, né? Ele fez até um vídeo falando sobre isso, que ele não era muito forte pra quem faz há 15 anos, mas ele mostrou no vídeo, pô, ele é forte, ele tem massa muscular. Não sei, não cheguei a ver se ele fez algum tipo de arte marcial. Não sei de nada disso, mas eu sei o seguinte, pelo que eu vi dele, ele, pô, tinha uma clavícula larga, parecia assim um cara esperto, né? Eu não subestimo as pessoas assim, ele não tem. Alguma coisa nele me transmite um pouco de risco, tá? Eu colocaria no luta equilibrada incerta, mas sem dúvida eu diria que eu acho que ele, pela idade, seria talvez o mais difícil dessa categoria. Eu acho, tá? Posso estar sempre enganado. Seguindo aqui o nosso maravilhoso ranking, vem o checkmate, tá? Então é o seguinte, checkmate, eu ia colocar ele aqui. E aí, trabalho ótimo de matemática aí, né? Salve, meu irmão. Eu ia colocar ele aqui no ranking, né? Não aqui nessa posição, mas aqui no ranking. E eu falei, olha, eu sei que ele é um cara bem forte, pô. Dá pra ver que ele tem muita massa muscular. Ele faz crossfit. Então, pô, massa muscular e cardio ele tem. Não parece baixinho. Talvez seja um pouco mais baixo que eu, mas eu não tenho certeza disso. Ele deve ter 1,80, algo próximo. Deve ter de 1,75 a 1,85. Algo, tá nesse range a altura dele, certamente, né? Mas não sei.
Hã, e aí eu perguntei pra ele, chamei ele e falei assim: "Ô Felipe, você faz, alguma arte marcial? Já fez alguma arte marcial? Porque se fosse só massa muscular", que ele é bem mais pesado que eu, deve ter uns cento e poucos quilos, se fosse só por isso, eu colocaria ele aqui no luta incerta e equilibrada, como o mais difícil da lista, tá. Só que ele falou pra mim: "Porra, sei lá, fiz quase", pelo que eu lembro, ele falou que fez uns 10 anos de capoeira. Aí eu falei: "Nossa". E aí ele falou que fez também, eu acho que um pouco de boxe e também ainda disse que tá fazendo jiu-jitsu, né. Então, ele falou que ele está fazendo jiu-jitsu aí, tem alguns meses que ele entrou na moda do jiu-jitsu, ele falou: "Entrei na moda do jiu-jitsu também agora", deve ter uns meses que ele tá fazendo. Então já botei ele aqui como: "Olha, é certo que eu apanharia, tá bom? Certo que eu apanharia". Eu acho que só se eu desse ali alguma sorte, né, tudo isso sempre nesse combate hipotético, mas, pô, se o cara tem uma altura parecida com a minha, tem mais massa muscular que eu, bem mais até. Se o cara, o cara, sei lá, ele é dançarino, eu já vi ele dançando, então o cara é cheio de agilidade. E ainda por cima o cara fez 10 anos de capoeira, meu irmão. Pra ele rodar um chute martelo na minha cara, é um estalo, né, pra ele dar é complicado. Aí tu junta com um pouquinho de jiu-jitsu que ele tá fazendo há alguns meses, é sinistro. Vai ser bem difícil derrubar um cara desse, pegar a perna de um cara desse, vai ser difícil conseguir alguma coisa, né. Ainda deve ter alguma noçãozinha de striking com certeza, né, então eu boto aqui no "é certo que eu apanharia". Não sei dizer, né, se seria pior do que os outros, aqui é um pouquinho complicado. Eu acho que é fato que o Paulo Musi aqui seria o pior, o que eu menos gostaria de enfrentar, porque o bicho é muito forte, né, o bicho são 30 e poucos anos de musculação, então o músculo amadurece muito. Tem que levar isso em consideração, eu tenho quase 10 anos de musculação, então eu também tenho uma musculatura madura, eu consigo pegar bastante peso, mas esses caras aqui têm bastante, o Felipe também deve ter bastante, então eu acho que até poderia ser que o Felipe desse um pouco mais de trabalho nenhum aqui seria uma questão de dar trabalho, porque todos me ganhariam, né, segundo o ranking, mas eu acho que seria um pouco pior o Felipe do que o próprio Ítalo, né, mas eu também não tenho certeza, tá. O Ítalo tem 8 filhos, né, então tem que ser é um cara bastante, acho que até botaria o Ítalo na frente, mas o Felipe aqui com certeza seria, certo que eu apanharia. Sempre com 95% que é o quê? Eu tô dando aqueles 5% de margem de erro pra mim mesmo, né, pode ser que eu conseguisse aqui fazer alguma coisa, né, contra qualquer um desses, sempre pode acontecer de você, às vezes, pegar um pé do cara, de você conseguir acertar ali alguma coisa, nesses combates hipotéticos, claro. Então, assim, aqui eu dei 5% de margem pra mim. E aqui no que eu ganharia, eu também dei 10% de margem pro cara. Então, eu tô tentando ser bem equilibrado e justo nessa lista. Agora o Pedro Sobral. Pedro Sobral aí, salve pro Pedrão, né, do tráfego, sensacional, né? Se alguém quer aprender tráfego pago, tem que ser com ele, com certeza, tá? E o Pedro, ele com certeza é mais baixo do que eu, já vi isso, já percebi isso. Tem uma massa muscular bacana, é um cara que faz crossfit, faz calistenia, ele deve estar fazendo bastante barra. Só pra ter uma referência, eu consigo fazer limpas, tá? Barra limpa com a pegada pronada, barra limpa, assim, subindo aqui, passando o queixo sem dar uma grande esticada, eu devo estar conseguindo fazer aí umas 16 a 20 barras limpas, tá? Sem alopração. Vamos colocar 16, acho que 20 eu não devo estar fazendo, não, mas eu devo estar fazendo aqui 16 barras boas. E eu sei que ele faz até mais do que isso. Só que eu não sei do background de luta do Sobral. Não acho que tenha, mas não sei. E acho que ser mais baixo é uma coisa que pesa bastante. Então, assim, eu acho que eu venceria ele num combate, mas com dificuldade. Acho que seria, quiçá, o mais difícil ou um dos mais difíceis aqui dessa lista, tá bom? Mas Sobrar é um cara forte, mano. O cara que faz calistenia, assim, é um cara forte. Então, assim, eu tenderia muito mais a botar aqui no luta equilibrada e incerta, tá? Eu acho que eu acho que eu boto mais no luta equilibrada e incerta do que no venço com dificuldade. Eh, Poderia ser que ele me ganhasse também, né? Não sei. Se considerar que ele não tem experiência de combate, eu boto aqui, no venço com dificuldade. Se considerar que não tem, tá? Os que estão aqui, todos, né, geralmente eu tô considerando uma experiência de combate, né? Todos, todos, todos. Eu botei que o Ferreta é policial federal, o Curiol foi da Marinha. Ele aqui eu considerei aqui por causa da massa muscular, mas se ele não tem experiência de combate, ele cai aqui. O Landim, tá bom? Se tiver, ele sobe. Esse rapaz aqui, ele parece bem forte. O professor Diego, não sei da experiência de combate, né? Então acho que estaria mais ou menos por aqui. O professor Caju também foi do exército. O Jubilu eu considerei que faz judô. O Alan considerei que faz muay thai. E o Andrezito eu considerei pela estrutura, né? Parece um cara forte. Parece um cara combativo, né? Vou deixar por aqui então. Agora, professor Cabral de Química, né? Salve pro professor Cabral, tá? O professor lá é bacana demais também. E aí é o seguinte, não faço ideia da altura dele, deve ter uma altura parecida com a minha. Não sei da experiência de combate do professor Cabral, não sei. Só que eu sei o seguinte, ele parece um cara meio forte, tá? Parece um cara meio forte, parece um cara meio maçudo, parece um cara que tem bastante energia nos vídeos, então isso conta bastante. Então acho que num cenário hipotético, eu acredito, né, supondo que não tenha experiência de combate, acredito que eu venceria, mas com dificuldade. Não dá pra dizer que seria um cara fácil de forma alguma, tá? Próximas pessoas aqui agora. Samuel Cunha, professor Samuel Cunha, então.
não conheço, salvo pro professor Samuel, tá bom? Ótimo trabalho. Não conheço a experiência de combate, mas eu sei o seguinte: é alto, não parece nada baixo. Deve ter mais do que eu de altura, deve ter 1,85, talvez um pouco mais. Eu já vi algum vídeo que ele me parecia um cara alto. Não é um cara magrinho, não é um cara sedentário, tem massa muscular, dá pra ver que tem. Só que eu não sei nada da experiência de combate dele, né? Mas olha, ele tem uma estrutura óssea meio grande assim na cara, né? Então, é, eu não posso dizer de forma alguma assim, ah, ganharia fácil. Não, nem tá falando isso aqui também nisso daqui. Nenhum deles eu disse que eu ganharia fácil. Eu falei, olha, eu acho que eu venceria de boa com 90% de certeza. No caso do professor Samuel, considerando que não tem arte marcial, não tem experiência de combate, se for só pela estrutura do corpo, e se considerar que não tem experiência de combate, eu acho que eu venço, mas ainda com bastante dificuldade, tá bom? Boto aqui até no final dessa lista, né? Aqui tá assim mais ou menos, né? Acho que eu venço com dificuldade. É, não me parece algo fácil. Claro, se tiver experiência de combate, sobe aqui pro luta equilibrada e incerta. E claro que se tiver muita experiência de combate, aí com certeza vai me bater. Mas, considerando que não tem experiência de combate, mas tem ali, com certeza, parece ter um bom gás, uma estrutura óssea bacana, é isso, tá? Professor agora, vamos colocar o Procópio aqui, tá bom? Procópio aí, salve pro Procópio, meu amigo. Tive aí recentemente com ele, né, trocando ideia. E é o seguinte, professor Procópio não parece altão, mas também não parece baixo. Deve ter uma altura perto de 1,80. Professor Procópio, visivelmente tem massa muscular. Não é um cara sem massa muscular. Não sei da experiência de combate do professor. Não sei. Não sei se serviu às Forças Armadas. Não sei de nada disso. Mas é um cara do Rio de Janeiro. É um cara casado. É um cara pai de família. Eu acho que eu coloco aqui no luta equilibrada e incerta. Eu acho que o Procópio é um cara bem maçudo. Eu acho que seria complicado. É claro que, considerando que os outros aqui parecem ter experiência de combate, eu não diria que ele vai ser o mais difícil dessa lista. Mas eu acho que é uma luta equilibrada e incerta, tá bom? Acho que eu vou até deixar mais ou menos assim. E é isso. Não diria que dá pra vencer o Procópio, assim, garantido, nada disso não. Nenhum aqui é garantido, mas acho que eu coloco aqui em luta equilibrada e incerta. Agora vem o Guizoli. Salve pro mano Guizoli, tá bom? Do Universo Narrado. Trabalho sensacional também, não tenho o que falar, né? É um cara referência aí. E assim, vamos lá. Não me parece um cara altão. Me parece um pouco mais baixo que eu, mas também não me parece um cara baixinho. E aí vem o ponto, né? Se você pegar algumas fotos antigas dele, não tinha massa muscular, só que agora tem, né? Então ele tá treinando, tá fazendo musculação aí num nível sério. Talvez exista a chance de eu ser um pouco mais forte, de eu ter pelo tempo de musculação, mas eu não posso dizer, né? Então é um cara que tem experiência militar, é um cara que tá fazendo musculação, ele tá parrudo. Então, se você olhar pra ele, ele parece estar parrudo mesmo. Acho que ele tá até mais parrudo do que eu, né? Então, assim, no volume visual muscular, ele parece estar mais parrudo do que eu, inclusive. E está fazendo jiu-jitsu, né? Eu sei disso, eu já vi aí, pelo que eu sei, ele tá fazendo jiu-jitsu. E eu não sei qual é a faixa dele, mas eu sei que ele começou recentemente, então é capaz dele estar próximo da faixa azul. Então acredito que o nível de jiu-jitsu dele possa estar similar ao meu, possa estar um pouco melhor do que o meu, próximo do meu. Se tiver, vai estar um pouquinho abaixo, ou vai estar similar, ou vai estar maior do que o meu. Eu acho que a chance é até. Eu acho que ele tá fazendo um pouco mais tempo do que eu. Não sei se ele tá fazendo há mais de um ano, mais de um ano e meio, mas da última vez que eu vi, ele era um cara faixa branca, com talvez já tinha 2 ou 3 graus na faixa dele, alguma coisa assim, até 4, não sei. Então, e também tem massa muscular. Também é um cara que eu acho que ele é casado, pelo que eu sei, ele é casado, né? Então, assim, eu coloco no luta equilibrada e incerta, tá? Coloco aqui tranquilamente no luta equilibrada e incerta, mas eu botaria como o mais difícil aqui dessa lista. Mas eu não posso dizer que eu acho que seja mais provável que eu apanhe. Eu acho que é só 50-50. É um bom 50-50, tá bom? A galera fala bastante aí do Guizoli, eu acho que seria um bom 50-50. Claro que se surgir aqui a informação de que, na verdade, ele é mais alto do que eu, já começa a embaçar um pouco. Se surgir que ele tem 3, 4 anos de experiência em boxe ou em algum tipo de striking, embaça mais um pouco. Mas eu tô usando as informações que eu tenho, que podem ser incertas, mas eu acho que eu sou um pouquinho mais alto, eu acho que a massa muscular é parecida, considerando se eu for realmente um pouquinho mais alto, que eu tenho quase certeza que eu sou. A minha sempre vai ser um pouco mais distribuída pela altura e a dele vai ser mais concentrada, então assim, eu acho que deve ser parecida a massa muscular. Parece ter um background de combate parecido com o meu, ou seja, um background iniciante, introdutório, mas é um cara que tem, acho que a mesma idade que eu, talvez até um pouco mais novo, 2 anos mais novo, 2 anos mais velho, então eu colocaria aqui no luta equilibrada e incerta, e diria assim que ele deve ser, considerando o jiu-jitsu,
Um dos mais difíceis aqui dessa lista, com certeza tá aqui bem perto do fim dessa lista, tá bom? Agora vem o Ícaro de Carvalho, tá bom? Então, o Ícaro de Carvalho, salve também. Ícaro de Carvalho fez uma diferença enorme na minha vida. Com certeza é o cara mais referência que existe no Brasil de marketing digital, não tenho dúvida nenhuma disso. O Ícaro de Carvalho é brutal, é bizarro. Fez muita diferença na minha vida. Também é por causa dele, é por causa primeiro do Ítalo, depois dele, que eu também tô casado, que eu tenho a vida que eu tenho, que eu decidi largar a medicina e empreender na internet, que eu faço a diferença na vida das pessoas, tá? Então eu tenho muito agradecimento aí ao Ícaro. Só que é aquilo, o Ícaro, ele é pai de 4 filhos, tá? O Ícaro, ele já foi um cara fraco, já foi um cara que já foi gordo, né? Só que ele deve ter aí já uns 4, 5 anos que ele tá mudando bastante de vida. Então, hoje em dia, ele é um cara que faz musculação consistentemente, sempre tá fazendo musculação e é um cara que tem já uma massa muscular significativa. Só que aqui que vem um problema: o Ícaro faz jiu-jitsu pra cacete. E o Ícaro, pelo que eu sei, ele já está quase na faixa roxa. Então eu tenho certeza que ele já é faixa azul absoluta, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que ele tem aí próximo de 85 quilos. Ele deve ser levemente mais baixo que eu. Deve ter 1,80 de altura, 1,78, mas o Ícaro tem aí com certeza próximo de 85 quilos. Isso varia, né? Depende da preparação lá que ele tá fazendo com o Bruno, com os nutricionistas dele. Mas ele é um cara que deve ter aí uns 84, 85 quilos, às vezes tá com 82, às vezes tá com 89. Mas o fato dele ser quase faixa roxa em jiu-jitsu e ele treina muito jiu-jitsu e treina inclusive com um mestre muito bom em Santos, então, ou seja, ele leva realmente a sério o jiu-jitsu. Eu acredito que é mais provável que eu apanhe, tá bom? Acredito mesmo que é mais provável que eu apanhe. Já treinou boxe também, então assim, não é o Ícaro de alguns anos atrás, é o Ícaro realmente que já tá aí há uns 4, 5 anos se dedicando a virar uma máquina de combate. É um cara muito esperto, é um cara que ele tem prática de tiro. É óbvio que eu tô falando aqui de um confronto amigável, mas é só do cara ter prática de tiro, isso já deixa ele mais acostumado a lidar com estresse, né, com pressão. Então, eu colocaria que é mais provável que eu apanhe. Acho aqui que seria também um dos mais duros de enfrentar. Colocaria aqui, né? Porque a altura absurda e a massa do Fredão fazem muita diferença. Também não sei do Vitor como é que é o background de combate dele. Eu considerei que ele nem tem, mas se ele tiver, ele sobe aqui. Mas colocaria aqui. Então vocês estão vendo que o ranking, pô, tem muitas imprecisões pela falta de informação. Mas vocês estão vendo também que ele tem um sentido aqui, né? O ranking tá coerente. O último aqui é o monstrão da química, né? Acabei deixando pro final. Ele tem bastante massa muscular, dá pra ver. E aí eu fui pesquisar dele, né? É um cara bacana. Quando eu chamei ele, eu fui perguntar qual é a tua experiência. Ele falou que morava aqui perto de mim, né? A gente marcou um treino pra essa terça, né? Bizarro, ele vai vir aqui treinar comigo. Então a gente vai. É um cara super gente boa, falou comigo numa boa da aula de química. E aí. O problema é o seguinte, ele tem muita massa muscular. Não é um cara baixo, ele deve ter 1,80 e pouco. Tem muita massa muscular, deve estar próximo de 100 quilos, 95 quilos. E é um cara que foi do exército por um bom tempo. Não sei se do exército ou de alguma força armada por um bom tempo, tá? Então, aí eu perguntei, mas você tem alguma experiência de artes marciais? Ele falou, cara, comecei no jiu-jitsu. Ele falou, acho que uns 6 meses. 3, 6 meses ele começou no jiu-jitsu. E tem experiência ampla com striking, né? Então ele falou que ele fez, acho que boxe ou kickboxing, não lembro o que. Falou que fez por anos, 5, 8 anos, alguma coisa assim. Então, pô, complicadíssimo, complicadíssimo. O cara que tem uma experiência em striking significativa, tá bom? Eu diria não que é apenas mais provável que apanhe, eu acho que é certo que eu apanharia, porque, pô, a experiência de jiu-jitsu dele tá a mesma que a minha, basicamente. É faixa branca, começou há alguns meses. Quando você pensa na massa, o cara é mais maçudo que eu. Também o cara parece ter pelo menos a mesma altura que a minha. E aí o cara tem essa experiência ampla de strike, então não tem como. Vai conseguir acertar um golpe forte ali na minha cara, no queixo, e aí tem muita chance, tem 95% de chance de eu perder. Todos que estão aqui embaixo é mais de 95% de chance de me derrotarem. Colocaria ele até aqui, né? Pela experiência com Striking, eu colocaria ele aqui entre os mais fortes da lista, mas assim, sempre tem algumas variações, né? Eu não tô dizendo que é exatamente nessa ordem, tá bom? E também queria deixar claro que tudo nesse vídeo 100% foi tudo 100% amigável, tranquilo, respeitoso. Um salve pra todo mundo que apareceu no vídeo. Se eu não coloquei alguém aqui foi porque ou eu não lembrei, ou porque eu não quis colocar, ou porque eu não tive informações sobre essas pessoas, tá bom? Então teve alguns que eu chamei, pedi informações, não me deram, não me responderam, eu nem coloquei. E teve alguns também que eu não chamei, mas eu fui de cabeça mesmo. E é isso, tá bom? Queria
Deixar um abraço aí pra todo mundo, queria agradecer por vocês terem visto o vídeo. Eu queria que vocês, vamos lá, curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal, me dissessem o que que vocês esperam de mim aqui, se vocês gostaram, se vocês concordam. Com certeza absoluta vai surgir gente nos comentários adicionando informações, falando assim: olha, você botou esse cara aí, mas ele faz tal coisa, você esqueceu disso, você não sabia disso. Os próprios que estão na lista podem aparecer aqui e falar as próprias informações. Eu gostaria muito de ver isso, que se você foi citado, você falasse algumas informações suas aqui pra eu ver se eu acertei, se eu não acertei. Tudo sempre em clima amigável. Tenho respeito por todos que estão aqui. Obrigado aí por assistirem. E, mudando de assunto agora, quem for assinar a plataforma SAD, essa é a hora, porque você vai ter aula comigo. Se você chegou até aqui, você tem certeza que eu consigo prender sua atenção, prender muito sua atenção. Nas aulas da plataforma SAD é assim, é uma didática mágica, uma didática perfeita em qualquer tema: física, matemática, química, geografia, história, filosofia, qualquer coisa, matemática do nível zero até um nível muito avançado, qualquer matéria, não importa o seu nível de dificuldade, na plataforma SAD eu te dou as aulas perfeitas, eu te dou a lista de exercício perfeitamente selecionada e bem feita por mim. Eu resolvo ela toda junto com você. Depois que você resolveu, você vai ver minha resolução, meus raciocínios. Eu passo em medicina todo ano, então eu já venho passando em medicina consistentemente sempre. Já tirei 1000 na redação, então de 3000 vai ter um link aqui embaixo. Não sei até quando vai ficar, pode ser que quando você esteja vendo o vídeo não tenha, mas se tu clicar no link aqui embaixo e tiver por 1497, você vai ganhar tudo. Vai ganhar um aplicativo, vai ganhar correção de redação personalizada, com relatório completo, e vai estar na melhor plataforma do Brasil, tá bom? Na minha opinião e na opinião de mais de 10.000 alunos que passaram pela plataforma, e esse ano a gente já tem 5.000 alunos ativos. Então é isso, galera. Obrigado por terem assistido. Um salve pra todo mundo aí, um abraço e valeu. Tchau, tchau.